buenas tardes nuevamente a los que ya estaban aquí y bienvenidos a los que se incorporan ya oficialmente a esta audiencia pública en relación a las medidas provisionales dispuestas por la Corte en el asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa UNIS respecto de la República Federativa de Brasil. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Señor secretario. Gracias, presidente. Esta audiencia fue convocada mediante resolución del presidente de la Corte de 26 de julio de 2011, con el propósito que el tribunal reciba los alegatos de las partes sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el presente caso. Según lo informado mediante nota de Secretaría de 27 de julio de 2011, el Estado iniciaría esta audiencia pública y dispondrá de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar su informe oral. Seguidamente, los representantes y la Comisión Interamericana dispondrán cada uno de un tiempo máximo de 15 minutos para presentar sus observaciones a lo informado por el Estado. Si las partes desean hacer uso de su derecho a réplica y dúplica, el Estado dispondrá de 10 minutos para su réplica y los representantes y la Comisión dispondrán cada uno de 5 minutos para su dúplica. Se da la bienvenida a las señoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes, los beneficiarios de las presentes medidas provisionales y a los representantes de la República Federativa de Brasil. Muchas gracias, señor secretario. Doy la palabra al embajador Tadeo Valladares en representación de la República Federativa de Brasil. Señor embajador, tiene la palabra. Gracias, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, excelentíssimos senhores juízes, ilustres representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ilustres representantes dos beneficiários das medidas provisórias relativas à Unidade de Internação Socioeducativa UNIS. Senhoras e senhores, inicialmente, gostaria de expressar o contentamento do Estado brasileiro em participar desta audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado aqui está representado para prestar esclarecimentos acerca das medidas que vem implementando para melhorar a proteção dos direitos humanos no país. No específico, vou me referir às medidas implementadas para a garantia da vida e da integridade física dos adolescentes internos na Unidade de Internação Socioeducativa localizada no Estado do Espírito Santo. Ao apresentar à Corte a composição da delegação brasileira, destaco que o secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, Dr. Ângelo Roncalli, me acompanhará nesta exposição. O Dr. Roncalli apresentará à Corte a atual situação da UNIS, assim como os significativos avanços conseguidos desde a outorga das medidas provisórias 6 meses atrás. Também integram a delegação o desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a diretora-presidente do IASES, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, senhora Silvana Galina, a promotora de Justiça, Patrícia Calmon Rangel, do Ministério Público do Espírito Santo, o senhor André Luiz da Silva Lima, assessor jurídico do IASES, e o senhor Fábio Balestro Floriano, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para dar início à sua exposição, o Estado apresentará à Corte vídeo informativo sobre a situação atual da UNIS. O vídeo resume de forma clara o muito que foi alcançado no que concerne ao tratamento dos internos do estabelecimento. Mostra os progressos obtidos na infraestrutura da UNIS e nas políticas públicas voltadas para a situação do jovem infrator. Apresentado o vídeo, excelentíssimos senhores juízes, o secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo fará uso da palavra. Depois, voltarei a me dirigir a vossas excelências. Passo a palavra, então, ao secretário. Agora vamos passar o vídeo primeiro aqui.
Aparentemente falta un minuto, de manera que creo que el documental que hemos visto hasta ahora es muy ilustrativo, se lo agradecemos y podríamos pasar, señor embajador, a escuchar al señor secretario de Justicia. Me parece que ese es el orden, ¿no? Exatamente, senhor presidente. Passo a palavra ao secretário de Justiça. Tiene usted la palabra, señor secretario de Justicia, bienvenido. Excelentíssimos senhores juízes, gostaria de ilustrar a melhoria na situação da UNES, recordando que a unidade possui no momento 34 adolescentes internos. Repito, possui no momento 34 adolescentes internos e capacidade para abrigar até 60. Em julho de 2009, a UNES chegou a abrigar 357 internos. Muito do que foi exibido neste vídeo resulta da celebração de um instrumento inovador, estruturado de maneira a garantir legitimidade e participação ampla a todos os setores interessados na complexa situação da UNES. Excelentíssimos senhores juízes, o Pacto de Cumprimento das Medidas Provisórias foi elaborado e assinado por representantes do Executivo Estadual e Federal, do Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Defensoria Pública. Os peticionários compareceram às reuniões, tiveram seus nomes registrados em ata e suas reivindicações foram incorporadas ao documento final. O pacto compreende a execução de 22 ações consideradas essenciais para o aprimoramento do sistema socioeducativo no Espírito Santo. Dessas ações, 20 já foram concluídas. Essas ações foram classificadas conforme seu prazo de execução em curto, médio e longo prazo. Destaco a entrega de tabela de controle dos compromissos assumidos aos senhores juízes. Nessa tabela que os senhores têm sobre a mesa, é possível verificar informações detalhadas de cada um dos 20 compromissos já executados. Os 2 compromissos restantes são de médio e longo prazos, sendo todos 2 em processo de execução. Essa comissão se destina a discutir e reformular o atendimento socioeducativo por meio de deliberações conjuntas sobre questões trazidas por qualquer das instituições que a compõem. A comissão é composta por representantes do IASES, da Secretaria de Justiça, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Resultaram de deliberações da comissão as resoluções que normatizaram os fluxos de operacionalização do atendimento socioeducativo, que foram entregues à Secretaria da Corte. Cabe mencionar também a criação de comissão de avaliação disciplinar, aprovada pela Comissão Interinstitucional, e o funcionamento de comissão colegiada de gerenciamento de crise da UNES, criada em abril de 2011. A metodologia de trabalho escolhida pelos órgãos que compõem o sistema socioeducativo significa verdadeira mudança de paradigma em relação às práticas anteriores. Tem por finalidade a busca contínua de alternativas para a melhoria não somente do atendimento da UNES, mas de todo o sistema socioeducativo estadual. Excelentíssimos senhores juízes, o programa de atendimento socioeducativo da UNES foi readequado para acolher até 60 adolescentes, na faixa etária de 12 a 16 anos, com origem na região metropolitana da Grande Vitória. Contempla ainda a separação por compleição física, contando com espaço específico para os adolescentes que precisarem de medidas de proteção. Os últimos comentários enviados pelos peticionários e pela Comissão Interamericana enfatizam 2 aspectos: a questão dos alegados maus-tratos e a dos adolescentes em situação de vulnerabilidade. Acerca desse tema, o Estado esclarece que, em 16 de agosto, propôs à Comissão Interinstitucional e aos peticionários a adoção de instrumento que regulamente as visitas às instituições da sociedade civil
que executam o monitoramento nas unidades de atendimento em conformidade com as normativas nacionais e internacionais. Mencione-se também a criação do fluxo interinstitucional de procedimentos do sistema socioeducativo para apreensão, aplicação de medida e encaminhamento dos adolescentes aos programas de atendimento socioeducativo de 20 de julho de 2011, com o acompanhamento dos peticionários. Foi criado, ademais, fluxo de comunicação de ocorrências nas unidades de atendimento socioeducativo, que trata da operacionalização e apuração das ocorrências nessas unidades, também com acompanhamento dos peticionários. Em atenção ao apontamento dos peticionários, o sistema de vídeo monitoramento foi revisto de forma a melhorar o controle dos agentes públicos nas unidades socioeducativas e a prevenção de incidentes. Excelentíssimos senhores juízes, comunico também o compromisso assumido pelo governador do Espírito Santo de apresentar à Assembleia Legislativa do Estado, dentro de 30 dias, projeto de lei que cria mecanismo de prevenção e de combate à tortura nos moldes do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Esclareço ainda que a Corregedoria do IASES, este ano, determinou o afastamento de 15 servidores e o desligamento de outros 16 supostamente envolvidos em práticas degradantes. Outros 14 servidores foram advertidos. Foram também abertos 20 processos de sindicância, dos quais 4 já foram concluídos e encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. Excelentíssimos senhores juízes, a partir das informações prestadas pelo Estado brasileiro, em especial a partir da inovação que é a confecção, a assinatura e o compromisso desse pacto abrangente e democrático, destinado a aprimorar o atendimento socioeducativo no Espírito Santo e dar efetividade às medidas provisórias, resta evidente que não mais se configura a situação de extrema gravidade e de urgência que levaram à necessidade de intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com vista a evitar danos irreparáveis às pessoas. Ao ver do Estado, é necessário comparar a situação atual da UNES com a que motivou, em fevereiro, as medidas provisórias. Para tanto, os senhores juízes terão recebido quadro demonstrativo comparando índice de segurança e qualidade de atendimento socioeducativo em 2009, quando da solicitação de medidas cautelares pela Comissão Interamericana e em 2011. Certo ainda, há espaço para melhoras, mas certíssimo, a situação da UNES se encontra sob controle do Estado brasileiro, como se depreende do pacto. Há agora conjunção de diversos atores estatais e não estatais, de diferentes esferas de governo e do sistema de justiça, todos atuando em prol de contínuo aperfeiçoamento da situação em que se encontram os internos da UNES. Ainda que remaneçam certas situações deficitárias no que diz respeito ao pleno gozo dos direitos humanos, fica claro que as autoridades locais se mostraram capazes de prevenir e dar resposta às eventuais violações de direitos. Tais respostas envolvem medidas preventivas, de controle, de monitoramento e repressivas de práticas degradantes ou violadoras de direitos humanos, previstas no ordenamento jurídico nacional. A execução do pacto e as ações da Comissão Interinstitucional seguramente fortalecerão as melhorias já feitas, as em curso e as planejadas. Desfaz-se, assim, a necessidade de continuidade de intervenção desta Corte. Devolvo a palavra ao embaixador Tadeu Valadares. Tiene la palabra, embajador Valadares. Muitas graças, senhor presidente. Excelentíssimos senhores juízes, é com prazer que, em nome do governo brasileiro e do governo do Estado do Espírito Santo, estendo convite ao juiz-presidente da Corte ou a juiz por ele designado para que visite as instalações da UNES. Nessa oportunidade, o representante da Corte poderá manter encontros com internos da instituição,
com representantes das organizações peticionárias e com autoridades estaduais e federais responsáveis pela execução do pacto. O governo do Espírito Santo arcaria com as despesas da visita, caso assim o requeira a Corte. Seria de todo desejável que a visita se realizasse tão logo possível, idealmente antes do prazo determinado pela Corte para a vigência das medidas provisórias em questão. Este gesto do Estado brasileiro simboliza a plena confiança que o Brasil deposita na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Excelentíssimos senhores juízes, à luz de todo o exposto, o Estado brasileiro solicita à Corte Interamericana de Direitos Humanos o levantamento das medidas provisórias ordenadas com respeito à Unidade de Internação Socioeducativa UNES em 25 de fevereiro de 2011. Muito obrigado. Muchas gracias, señor embajador, por la presentación hecha y también tomamos nota de la invitación que ha efectuado para visitar la UNIS. La Corte considerará la misma y le hará saber al Estado de Brasil cuál es la posibilidad que existe para llevar a cabo esa invitación, pero de todas maneras adelantamos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Doy la palabra a continuación a los representantes de los beneficiarios. El señor Fernando Delgado tiene la palabra. Adelante. Honorável Corte, honorável Comissão, ilustre Estado. A Pastoral do Menor, o Centro de Defesa de Direitos Humanos da Serra e a Justiça Global vêm, em parceria com a Clínica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard, apresentar evidências que demonstram que, infelizmente, a situação de extrema gravidade e urgência que motivou as medidas provisórias permanece ainda hoje, produzindo riscos de danos irreparáveis aos beneficiários. Em primeiro lugar, gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos sobre as colocações do Estado. Não houve processo de negociação com relação a estas medidas. Nossas reivindicações definitivamente não foram incorporadas neste pacto apresentado pelo Estado. Nossa apresentação, primeiramente, vai demonstrar que torturas e outras punições e tratamentos abusivos e arbitrários continuaram em grande escala na UNES nos últimos 6 meses. Portanto, não há transcorrido tempo razoável sem ameaças às vidas e integridades pessoais dos beneficiários que justifique o levantamento das medidas, conforme a resolução da Corte de novembro de 2010, sobre a penitenciária de Mendonça, ponto considerando 39. Segundo, vamos demonstrar a ineficiência, insuficiência e falta de implementação das ações do Estado, que, para sustentar as medidas, teria, nas palavras da Corte, que demonstrar de forma clara e suficiente a efetividade das determinadas medidas que tem adotado no Fórum Interno. E terceiro, segundo a jurisprudência da Corte na resolução de julho de 2011 sobre determinados centros penitenciários na Venezuela, relataremos abusos a beneficiários identificados que foram transferidos da UNES a outras unidades de internação. Por favor, eu gostaria de solicitar a secretária para entregar as cópias neste momento. Passo a palavra a Sandra Carvalho, que apresentará informações sobre os abusos. Adelante, tiene a palavra a senhora Carvalho. Honorável Corte, documentamos 84 casos de abusos contra jovens dentro da UNES nos últimos 6 meses. O caso mais recente é o da semana passada. Tais abusos incluem torturas premeditadas em que agentes algemam adolescentes em posições dolorosas como forma ilegal e sumária de punição disciplinar. Numerosos espancamentos e agressões de adolescentes por parte de agentes. Violência entre os adolescentes e ferimentos de jovens durante rebeliões. A fonte da maioria desses casos são documentos do Estado.
especialmente fichas de atendimento da Defensoria Pública do Espírito Santo. A continuidade em número tão elevado de gravíssimos atos de violência dentro da UNES é evidência patente da falha do Estado em adotar medidas efetivas para proteger a vida e integridade pessoal das pessoas na unidade. Tais abusos também provam que o Estado não cumpriu com a resolução desta Corte, que requereu, em particular, que o Estado deveria garantir que o regime disciplinar da UNES se enquadrasse às normas internacionais. Por exemplo, conversei pessoalmente com vários adolescentes no mês passado que denunciaram ter sido algemados por agentes em posições dolorosas durante várias horas dentro de suas celas. Um menino contou também à Defensoria Pública que foi algemado por agentes em julho, com as mãos entrelaçadas para trás na grade da janela em sua cela. Esta é uma forma clássica de tortura, na qual a vítima é colocada numa posição dolorosa de suspensão parcial dos braços invertidos. É melhor conhecida como estrapado, e versões dessas práticas dela têm sido praticadas desde a Inquisição na Itália até o presídio de Abu Ghraib, onde o preso Manadel al-Jamad morreu asfixiado após permanecer horas algemadas com o braço para trás. Uma variação utilizada na UNES é a posição Jesus Cristo, em que os jovens são punidos ao serem algemados com os braços em posição de crucifixo. Se uma vítima dessa prática descansar as pernas ou começar a ter dificuldades em manter os braços elevados, ela sofre dores horríveis nos braços e ombros e começa a ter dificuldades respiratórias, além de dores nas pernas. Exames médicos de pacientes que têm sofrido métodos de tortura semelhante têm registrado persistentes dores musculares e nos ossos, além de sintomas de estresse pós-traumático. Versões desta prática têm sido consideradas como tortura pela Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Aksoy versus Turquia, e pelo ex-relator especial sobre tortura, e determinado como punição cruel e inusual pela Corte Suprema dos Estados Unidos, no caso Hope versus Pelzer. Na UNES, o uso de algemas dessa maneira é uma prática premeditada de tortura, aplicada por agentes com aval de superiores. Um adolescente relatou como um agente da UNES telefonou para seu superior antes de aplicar a tortura e foi devidamente autorizado a fazê-lo. Entregamos hoje cópias à Corte desses relatos, mas suprimimos os nomes de certos adolescentes e agentes estatais denunciados por temer represálias imediatas aos jovens, pois um deles, por exemplo, denuncia que um membro da coordenação da UNES já teria ameaçado jovens com torturas das algemas. Além da tortura das algemas, registramos mais de 50 casos em que adolescentes sofreram abusos físicos praticados por agentes da contenção da UNES, conhecido como homens de preto, por conta de seus uniformes. Na prática, a disciplina na UNES continua sendo aplicada de forma arbitrária e através de punições ilegais. Existem ainda na unidade denúncias de uso de isolamento e tranca excessiva. A violência entre os adolescentes continua evidenciando também a falta do controle do Estado. Registramos o fato gravíssimo de adolescentes feridos nas 4 rebeliões ocorridas na UNES em abril e na de junho. Além disso, alguns jovens reclamaram de terem sido alojados com adolescentes com quem têm conflitos de gangue, apesar da direção da unidade ter conhecimento dessas rivalidades. Em suma, temos fatos gravíssimos ocorridos na UNES em cada um dos 6 meses de vigência das medidas provisórias, o que indica a continuidade de uma situação de extrema gravidade e urgência, com riscos de danos irreparáveis às pessoas na unidade. Agora passo a palavra ao Fernando Delgado. Honorável Corte,
Honorável Corte, por mais que o Estado tenha adotado certas ações em respostas às medidas provisórias, essas não têm sido suficientes, eficazes, nem suficientemente implementadas para proteger a vida e integridade pessoal dos adolescentes na UNES. Construção não é proteção. Responder não é cumprir. Cabe ao Estado demonstrar claramente a suficiência e efetividade de suas ações. Hoje, na UNES, os adolescentes não são separados de acordo com complexão física e gravidade de ato infracional, o que coloca em risco a integridade pessoal dos adolescentes mais fracos e mais passivos. Isso aconteceu com o pequeno Jefferson, de 13 anos, que as provas indicam sofreu inúmeros abusos, inclusive sexuais, nas mãos dos companheiros da cela da UNES, até o ponto de desenvolver um transtorno mental em março desse ano. A tragédia do caso do Jefferson, menino que hoje está na UNES, começa a se repetir agora com o adolescente Jonathan, um jovem de estrutura física frágil que foi enforcado na semana passada por adolescentes em sua cela, até quase desmaiar. Ressaltamos aqui que as câmeras de controle foram destruídas, as câmeras dentro das alas dos adolescentes foram destruídas. O Estado não tem adotado medidas efetivas de controle de acesso de armas brancas dentro da UNES. Barras de ferro são achadas regularmente em poder dos adolescentes da UNES, que conseguem extraí-los com facilidade de dentro das paredes frágeis da unidade. Os livros de registro da UNES atestam a frequência alarmante do encontro de barras de ferros em posse dos adolescentes. O Estado também não tem demonstrado a existência de um plano efetivo e agentes capazes para gerenciamento de crises dentro da UNES. Isso fica evidente no fato da rebelião de 6 de junho ter resultado em 2 jovens enforcados por agentes até desmaiarem. Em abril, durante uma rebelião na UNES, agentes participaram em uma sessão de tortura de vários adolescentes. Tampouco o Estado tem tomado efetivas medidas para garantir que agentes que praticam abusos sejam devidamente responsabilizados criminalmente por seus atos. Em 12 anos de acompanhamento da UNES, nós, representantes, nunca tivemos notícias de uma condenação de um agente estatal por maus tratos na UNES. Esse fato não surpreende quando analisarmos o frequente atraso das autoridades em realizarem diligências apuratórias, como, por exemplo, em relação à rebelião de 6 de junho, em que adolescentes só foram submetidos a exames de corpo de delito mais de 10 dias após a ocorrência. Essa falta sistemática de responsabilização, lack of accountability, encoraja a continuidade de abusos dentro da UNES. E também é resultado do fato dos agentes não portarem identidades ou crachás na unidade. Agora passo a palavra ao Padre Savério Paulilo. Muito obrigado. Tiene a palavra, Padre. Por final, sinalizamos com muita preocupação que a principal estratégia adotada pelo Estado em resposta a estas medidas provisórias, especificamente a estratégia de descentralizar o sistema através da construção de novas unidades de internação e transferir grande parte dos beneficiários das medidas para esses novos presídios, tem sido um fracasso preocupante. Em vez de resultar na proteção efetiva da vida e integridade pessoal desses adolescentes, muitos deles se encontram em situação igual ou até pior. O risco de dano irreparável continua. Identificamos 27 beneficiários das medidas provisórias da Corte de 25 de fevereiro que foram transferidos e sofreram abusos em seus novos locais de custódia. É o caso de 9 jovens transferidos para Cachoeiro, que sofreram lesões durante uma rebelião no dia 17 de agosto. Foram mostradas imagens das unidades novas descentralizadas, mas não se disse que na unidade regional sul de Cachoeiro houve rebelião no dia 6 de junho, no dia 15 de junho, no dia 16 de junho e no dia 17 de agosto.
É o caso também de 15 adolescentes transferidos para o novo presídio de Vila Velha, unidade metropolitana de Xuri, que foram espancados por agentes que inclusive disseram: aqui não é a Unis, aqui é nós que manda. E ainda o caso do jovem Romário, adolescente que pediu no dia 1º de junho para ser transferido para a unidade regional norte de Linhares, pensando que iria encontrar um lugar melhor, o lugar que o Estado hoje aqui nessa corte diz que é melhor, mas Romário, beneficiário das medidas da corte, nunca chegou àquele futuro melhor. Após ter sido colocado em cela de isolamento e após pedir assistência durante muito tempo sem ser atendido, recentemente se suicidou por enforcamento na unidade de Linhares, poucas semanas depois de sua transferência. Honorável Corte, desculpa a minha emoção. Acompanho o pesadelo da Unis há cerca de 12 anos. Vi com os meus olhos os danos irreparáveis provocados nas vidas de centenas de meninos e meninas que passaram por aquela masmorra. Também podemos constatar a omissão de quem deveria ter tomado as providências cabíveis e não as tomou, como constatamos a impunidade dos agressores. Sentimos que podemos ainda acordar desse pesadelo. Agradecemos as medidas provisórias impostas por essa venerável Corte, porque constituíram, desculpe a expressão, um apreciado balde de água fria que despertou as instituições do Estado. Mas é ainda cedo para falar da implantação de um novo modelo socioeducativo. As dezenas de denúncias de violações aos direitos humanos que apresentamos hoje, em nome dos adolescentes da Unis, registradas durante o período da vigência das medidas provisórias, revela que a cultura da violência, o desprezo pela vida e a dignidade humana ainda existe na Unis e no sistema socioeducativo. Essa cultura, infelizmente, é muito enraizada no Estado como o nosso do Espírito Santo, onde se registra um dos mais altos índices de homicídio contra adolescentes do país, onde pessoalmente eu sofri diversas ameaças de morte por ter defendido os direitos dos adolescentes privados de liberdade ao longo desses 12 anos, onde cresce assustadoramente na opinião pública uma forte corrente que clama por políticas de linha dura contra adolescentes em conflito com a lei. É muito cedo, venerável Corte, levantar as medidas. O Estado ainda não concretizou uma mudança nesse cenário. O que vemos são algumas ações e atos oficiais constando no Diário Oficial do Estado que tem data das últimas semanas. Por isso pedimos insistentemente para que as medidas provisórias permaneçam. Levantar as medidas provisórias agora seria reconhecer passos ineficazes em meio caminho tomado pelo Estado e colocaria ainda mais em risco aqueles beneficiários que continuam muito vulneráveis e sofreram danos irreparáveis, como tantos têm sofrido ao serem torturados e abusados. Venerável Corte, no dia em que foram tomadas as imagens deste vídeo institucional que foi apresentado, dia 16 de agosto, eu me encontrava para uma inspeção junto com outra peticionária na Unis. Não mostraram os alojamentos, as celas onde são recolhidos adolescentes que ainda, sobretudo no Despertar 1 e 2, se encontram em situações lastimáveis. Não mostraram que nos alojamentos não havia mais câmaras de videomonitoramento porque havia sido quebrada. Não mostraram os 2 adolescentes provenientes da unidade metropolitana de Xuri, que aguardavam atendimento odontológico algemados na Kombi, que inclusive chegaram com a algema para trás, coisa que é proibida até pela própria coordenação do IAS. Montaram a simulação de uma comissão de avaliação disciplinar. De fato, as imagens mostram que nesta simulação falta uma das pessoas mais importantes para a execução dessa comissão de avaliação disciplinar, que é o representante do defensor público que não se encontrava naquela unidade naquele momento. Pediram, inclusive, aos meus colegas de Igreja Católica da Pastoral do Menor que realizassem um culto religioso na Unis, enquanto era o dia de visita na unidade provisória, para demonstrar que tudo funciona a mil maravilhas. Os adolescentes voltaram para os alojamentos, manifestavam sua insatisfação por serem obrigados a serem atores de um vídeo institucional. Obrigado. Muchas gracias, Padre Saverio, y a la representación de los beneficiarios por la presentación.
Y doy la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Carla Quintana.